Bom dia! Está no ar o Tarobá Rural com as principais notícias do campo para você. Você sabia que existe uma sonda tecnológica capaz de monitorar clima, planta e solo? Plantio do tomate high-tech, a alta produtividade em pouco espaço. No quadro Direito do Agro, o tema é Patrimônio de Afetação e Cédula Rural Imobiliária. Fica comigo agora no Tarobá Rural. A união entre campo e a computação fez nascer uma empresa inovadora, a Neofield, uma sonda de precisão dedicada a analisar o risco da agricultura através do monitoramento contínuo de 3 variáveis: clima, planta e solo. Confira a matéria. Ricardo, conta para nós a história da Neofield. Eu morava no Canadá fazia 4 anos, decidi voltar para o Brasil e eu sempre quis investir na área agrícola, né? E daí eu comecei a explorar as possibilidades, né? Vim aqui para o Paraná, fiquei 3 meses entre o oeste e norte do Paraná e entendi que tinha uma carência de dados meteorológicos, né? Que traduzissem, ajudassem o produtor no manejo, não só do clima, mas do solo também. Essa é uma grande dificuldade do produtor rural, né? O clima, né? Essa coisa que ele não consegue controlar de verdade. Sim, ele teria que ter acesso a dados confiáveis, né? Que pudessem trazer para ele uma otimização no uso de insumo e uma previsibilidade um pouco no manejo que ele tem que fazer para ter uma atitude proativa diante da lavoura dele. E essa sonda é uma alternativa boa que o produtor rural pode encontrar, né? A gente criou o produto aqui, né? Ele foi desenvolvido com os critérios para atender a agricultura brasileira, né? Ela monitora não só o clima, mas o solo, né? E ela tem todos os sensores e traz todas as informações que o produtor precisa para executar o manejo com eficiência. Vamos entender de perto, Ricardo. Estou vendo um monte de botões diferentes. Realmente é um produto diferenciado, né? Nós colocamos aqui na parte aérea, que eu dividi aqui por essa emenda aqui laranja, todos os sensores de clima, né? Então ele monitora a temperatura, a umidade, a luminosidade, a chuva, né? Nós desenvolvemos um pluviômetro que ele mede a chuva pelo impacto do pingo aqui na cabeça, isso foi uma propriedade intelectual nossa. E ele mede também a parte de evapotranspiração, o molhamento foliar, né? E ele dá para o produtor o balanço hídrico. Então, ele ajuda o produtor com os graus dia para o produtor de milho. E a parte terrestre, ele monitora os pontos fundamentais do solo, né? Que é a umidade, a condutividade elétrica e a salinidade, também mostrando ao produtor a penetração da raiz e o encharcamento do solo. Acessa os relatórios pelo celular, pelo computador, no software da Field Pro. Ele pode adquirir isso. Uma coisa que a gente fez questão é desenvolver o produto viável para o produtor, né? A gente pesquisou muito produtos do mercado que inviabilizam a compra, então nós desenvolvemos um produto que cabe no bolso do produtor, né? Ele adquire esse produto por R$ 4.990, né? E ele assim, ele instala, ele é portátil, né? Ele faz um buraco mais ou menos na medida da estação e depois de 24 horas ela calibra e já começa a mandar dado para o produtor, e ele acessa o dado pelo celular ou computador dele. E realmente uma deficiência dos produtores rurais é com relação ao histórico que ele vem passando nos últimos anos, né? Talvez essa seja uma ferramenta para suprir essa necessidade. Com certeza, ela vai juntando toda a informação, agregando dados, vai construindo o histórico, ele pode acessar as informações do dia, as informações da semana, do mês, do ano, e também ela vai entendendo o momento do produtor, porque ela cruza com a informação de satélite. Então ela vê o momento da produtividade, ela vê o momento do índice vegetativo da lavoura do produtor e vai trazendo todas as informações que o produtor precisa naquele momento fenológico da planta.
esses eletrodos aqui, esses dois, eles são para medir a umidade, né? Principalmente a umidade a menos 40, a menos 20, que é mais ou menos 70% a 80% da penetração da raiz. Então a gente entende aqui se a raiz está tendo nutrientes, né? E como é que está a compactação do solo, porque a gente está olhando a umidade a menos 20 a menos 40. Então daqui para baixo fica debaixo da terra, é isso? Sim, daqui para baixo, né? Este é um sensor de temperatura, né? Que a gente monitora a temperatura para ajudar o melhor ponto para o produtor colocar a semente, para que a semente germine, né? De uma maneira efetiva. Então esse sensor é para medir a temperatura embaixo do solo. Então a partir desse ponto aqui, tudo isso vai ser enterrado, né? Esse sensor aqui, a gente monitora a temperatura e a umidade, né? Em conexão com esse sensor da cabeça, para a gente entender o molhamento foliar, né? Para a gente entender melhor o risco de praga e doença. Então está monitorando isso para o produtor a cada hora, né? Que você sabe então quanto que tem de umidade uma planta, porque mais ou menos isso absorve a umidade, é isso? Sim, o sensor monitora e sabe quando tem umidade naquele microclima, principalmente quando a planta cresce, né? E isso ajuda com que a gente detecte risco de praga e doença, já que nós medimos isso a cada hora, né? Cada hora o produtor tem esse acesso a esses dados. Você vai conhecer agora o mais novo lançamento alto padrão da Yoshi. Buscamos inspiração nos criadores do próprio destino, nos perseguidores de sonhos, naqueles que buscam triunfo, que são atraídos pelo diferenciado. Nos inspiramos nos que fazem a roda girar, que não têm rótulos, e sim memória afetiva, e que ressignificam o sentido da vida. Então, criamos Glória. Lançamento alto padrão Yoshi com 114 metros quadrados, lazer sofisticado, mobilidade, próximo a Ayrton Senna, bem no coração da gleba. Visite decorado e descubra que viver pode ser muito mais que existir. Ou saiba mais das redes sociais. Yoshi Engenharia. Há 55 anos, referência de qualidade. Viver pode ser muito mais que existir. Visite você também o decorado do Glória Residence, do showroom da Yoshi. A arroba do boi fechou essa semana em Londrina a R$ 190. Em Maringá, R$ 205. E em Campo Mourão, R$ 210. A arroba da vaca fechou essa semana em Londrina e Maringá a R$ 190. E em Campo Mourão, a R$ 200. O quilo do suíno fechou essa semana em Guarapuava a R$ 4,40. Em Maringá, R$ 4,50. E em Campo Mourão, a R$ 4,50.